No livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 23, 24 e 25, encontramos um episódio marcante na jornada do povo de Israel após sua libertação do Egito. Este relato não é somente um fato da história do povo judeu, mas também traz consigo profundas implicações teológicas, demonstrando a natureza de Deus e seu cuidado para com seu povo. O contexto nos leva ao momento em que os israelitas, liderados por Moisés, acabaram de experimentar um dos maiores milagres registrados na Bíblia, a divisão do Mar Vermelho. Eles haviam testemunhado o poder sobrenatural de Deus ao serem resgatados da opressão egípcia e agora estavam em sua caminhada em direção à Terra Prometida. Essa jornada não era isenta de desafios. Logo após atravessarem o Mar Vermelho, encontraram-se diante das águas de Mara, que, para sua decepção, eram amargas e impróprias para o consumo. Essas águas amargas representam não apenas uma dificuldade física, mas é, sem dúvida alguma, uma amostragem dos desafios e provações que o povo de Israel enfrentaria em sua conquista da Terra Prometida. A reação inicial diante dessa adversidade foi de murmuração contra Moisés. O povo manifestou de imediato sua insatisfação e incredulidade diante da situação, questionando como poderiam saciar sua sede em meio à amargura das águas. Esse comportamento revela a tendência humana de duvidar do agir de Deus em tempos difíceis e de buscar culpados em vez de confiar em Deus. A resposta de Moisés diante desse desafio é instrutiva. Em vez de se desesperar ou desistir diante das águas amargas, Moisés clama ao Senhor em busca de orientação e intervenção. Essa ação de confiança e dependência em Deus é um exemplo para todos nós quando nos deparamos com situações contrárias em nossas vidas. A resposta de Deus à oração de Moisés é surpreendente e reveladora. Ele mostra a Moisés uma árvore que, quando lançada nas águas amargas, as transforma em doces e potáveis. Essa intervenção do Criador demonstra o seu poder sobre a natureza e sua capacidade de transformar o que é amargo em algo doce e satisfatório. A transformação das águas de Mara não é apenas um milagre visível e físico, mas traz consigo um profundo propósito espiritual. Ela simboliza a graça redentora de Deus, que é capaz de transformar as situações mais amargas e complexas de nossas vidas em algo bom e proveitoso. Assim como Deus transformou as águas amargas de Mara em doces, Ele também pode transformar nossas causas mais difíceis em oportunidades para crescimento, fortalecimento e manifestação do seu poder. A narrativa das águas de Mara nos faz refletir sobre o valor da submissão e confiança em Deus, ainda que nas circunstâncias mais desfavoráveis. Moisés seguiu rigorosamente as instruções de Deus e lançou a árvore nas águas amargas, confiando na promessa de provisão. Devemos, de igual forma, confiar na fidelidade de Deus e obedecer às suas instruções, ainda que não compreendemos completamente o seu plano. Outro aspecto importante desse relato é a revelação do caráter de Deus como provedor gracioso e misericordioso. Ele não apenas supre as necessidades físicas do seu povo, mas também se preocupa com seu bem-estar emocional e espiritual. Seu agir nas águas de Mara é uma demonstração clara do seu amor incondicional e do seu desejo de restaurar e renovar todas as áreas de nossas vidas. As águas de Mara nos convidam a examinar nossos próprios corações e atitudes diante das tribulações, pois assim como os israelitas foram tentados a murmurar e duvidar da ação de Deus, também somos propensos a reagir de maneira semelhante quando enfrentamos provações. No entanto, a história das águas de Mara nos mostra a importância de manter uma fé viva e uma atitude de gratidão diante das grandes batalhas da vida. O relato das águas de Mara é uma mensagem da grandeza de Deus sobre todas as coisas e do seu poder de mudar o que é amargo em algo doce. Ele nos motiva a confiar na sua provisão, obedecer às suas instruções e manter uma atitude de gratidão, independentemente da realidade que enfrentamos. Que possamos aprender com a experiência dos israelitas em Mara e encontrar esperança e conforto na certeza de que Deus está sempre conosco nas horas mais amargas da vida. Com certeza,
As águas de Mara representam os desafios e dificuldades que todos nós enfrentamos ao longo da vida. Assim como os israelitas foram confrontados com aquelas águas amargas e impróprias para o consumo, após uma experiência milagrosa, nós também nos deparamos com situações que são desagradáveis, frustrantes e até mesmo dolorosas. É natural que nos sintamos perturbados e desanimados quando enfrentamos essas situações amargas. A vida está repleta de momentos que contradizem nossas expectativas, que nos desafiam e nos obrigam a lidar com situações desconfortáveis. Seja a perda de um ente querido, o fracasso em alcançar um objetivo, conflitos interpessoais ou problemas de saúde. As águas amargas da vida podem nos deixar sem saber como prosseguir. É importante lembrar que as águas de Mara não são o fim da história. Assim como Deus transformou as águas amargas em doces para os israelitas, Ele também pode transformar nossas experiências mais dolorosas em algo bom e edificante. Esses momentos de amargura têm a capacidade de nos ensinar lições valiosas, fortalecer nossa estrutura de fé e nos aproximar mais de Deus. É essencial reconhecer que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Da mesma forma que Moisés clamou ao Senhor em busca de orientação e ajuda, também temos totais condições de direcionar o nosso clamor para Deus em oração e confiança. Ele é um Deus compassivo, que se importa conosco e promete estar ao nosso lado em todas as circunstâncias, mesmo nas mais amargas. É importante enfatizar que enquanto navegamos pelas águas amargas da vida, podemos encontrar consolo e apoio na igreja. O compartilhamento de nossas lutas com os outros nos ajudam a encontrar força, apoio e perspectivas diferentes para lidar com as dificuldades. Embora seja inevitável enfrentar situações amargas ao longo da vida, podemos ter esperança na promessa de que Deus é capaz de transformar até mesmo as circunstâncias mais complexas em algo bom. Ele nos ampara, nos sustenta e nos conduz através das águas amargas, capacitando-nos a perseverar e a encontrar propósito em meio às tempestades. Um ponto muito importante que merece uma atenção é que no campo da teoria, podemos entender e até mesmo preparar-nos para enfrentar as adversidades da vida. Mas quando nos vemos diante delas, a realidade pode ser muito mais desafiadora do que imaginamos. Descobrir que estamos diante das águas amargas pode ser uma experiência profundamente perturbadora, desconcertante e frustrante. Nesses momentos, queridos, uma estrutura espiritual sólida é um recurso valioso. Ter uma base espiritual forte nos dá não apenas conforto e segurança, mas também os recursos necessários para enfrentar as intempéries com coragem e resiliência. A comunhão com Deus oferece uma fonte de consolo e certeza quando nos sentimos desanimados e desamparados. Acreditar que há um propósito maior por trás de nossas lutas nos ajuda a encontrar determinação nas horas difíceis. Uma estrutura espiritual fornece um conjunto de princípios morais e éticos que nos orientam em nossas decisões e ações quando enfrentamos encruzilhadas amargas. Esses princípios nos ajudam a manter nossa integridade e a agir de maneira justa e compassiva no momento que somos confrontados com as batalhas da vida. A fé pode nos fornecer uma sensação de força interior e nos capacita a enfrentar as adversidades com empenho e garra. Saber que não estamos sozinhos e que temos o apoio de uma força maior, Deus, nos dá a confiança necessária para perseverar diante das batalhas. Uma estrutura espiritual muitas vezes se faz inserir uma igreja de apoio, composta por pessoas que compartilham da mesma doutrina e valores. Essa congregação precisa oferecer motivação, capacitação, entendimento, conscientização dos valores de Cristo, suporte prático e um senso de pertencimento que ajuda a enfrentar as águas amargas juntos. A fé também nos oferece a oportunidade de perdão e do renovo, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Quando nos deparamos com situações amargas, somos tentados a nos sentir culpados, ressentidos ou amargurados. No entanto, a fé nos ensina sobre o poder do perdão e da graça, permitindo-nos liberar o peso do passado e avançar com esperança e reconciliação.
A grande verdade é que uma estrutura espiritual sólida pode ser um recurso valioso quando nos encontramos diante das águas amargas da vida. Ela nos oferece consolo, orientação, força e comunidade de apoio que nos preparam a enfrentar os desafios com coragem e empenho. Meus amados irmãos e caros ouvintes, uma verdade fundamental é reconhecer que as águas amargas são uma parte inevitável do nosso caminho na Terra. Elas são essenciais para o nosso crescimento espiritual como Igreja de Cristo. Como seres humanos, estamos sujeitos a enfrentar uma variedade de desafios e dificuldades ao longo de nossas vidas. Isso inclui horas de amargura, dor e sofrimento. Para os crentes, essa compreensão é especialmente importante, pois nos permite encarar as pelejas com uma visão de certeza. Reconhecer a realidade das águas amargas nos ajuda a cultivar um realismo espiritual. Em vez de esperar uma vida livre de problemas, entendemos que enfrentaremos desafios, mas também confiamos na promessa de que Deus pelejará conosco. Enfrentar as águas amargas pode ser uma oportunidade única para a maturidade espiritual. É nos momentos de travessia de desertos que somos estimulados a confiar em Deus de maneira mais profunda, a desenvolver nossas convicções e a nos tornar mais proativos em nossa viagem rumo aos céus. Nossas experiências com as águas amargas nos capacitam a ministrar aos outros que estão passando por dificuldades semelhantes. Ao compartilhar nossas próprias lutas e como Deus nos ajudou a superá-las, temos experiência prática para oferecer encorajamento, esperança e apoio aos que estão ao nosso redor. Entender que as águas amargas fazem parte do nosso roteiro de vida nos capacita a confiar plenamente nos mistérios de Deus e em seu projeto para nós. Sabemos que Ele é capaz de transformar o nada em um tudo e o tudo em um nada. Momentos ruins em algo bom e que Ele nunca nos abandona, mesmo que venhamos a andar pelo vale da sombra e da morte. Portanto, os crentes precisam abraçar a realidade das águas amargas como parte integrante de sua história de fé. Ao fazê-lo, encontramos consolo na presença constante de Deus, crescimento espiritual nas lutas e esperança na promessa de que Ele nos conduzirá através de todas as tempestades que enfrentamos. Que assim, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, por esta palavra maravilhosa, por esta porção bíblica, ó Deus, que com certeza tem sido um ponto de edificação para todos nós nessa oportunidade. Essa experiência vivida, Senhor, pelo teu povo, quando se depararam com sede, exaustos, com aquelas águas na expectativa de que pudesse saciar a sua sede, causar um refrigério, e na constatação do toque, viram que eram amargas. Ó Deus, isso é um retrato bem claro da nossa vida, pois quantas das vezes estamos cansados, fadigados, desejosos de uma mudança de quadro, e às vezes nos deparamos com uma fonte que aquilo é uma expectativa de mudança, a esperança, ó Deus, de um refrigério, de uma força a mais na caminhada, e de repente percebemos que aquilo é amargo, que na verdade não serve para nada. Quanta amargura, seja às vezes pela perda de um ente querido, seja às vezes por uma enfermidade repentina. A vida parecia tão tranquila, tão normal, a conta bancária bonita, carros novos, casa bonita, parece tudo ok, e de repente aparece uma enfermidade que causa muita amargura. Como lidar com isso? Deus, eu creio que milhões, estou convencido de que milhares e de que muitos dos nossos ouvintes poderão estar passando por momentos semelhantes a isso. Que, na verdade, para os outros, tenta mostrar uma aparência de tudo ok, tudo legal, que vai dar certo,
mas sozinho, muitas das vezes não sabe como lidar com essa dor, não sabe como lidar com essa água amarga. Mas, ó Pai, eu venho no nome de Jesus pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito vá de encontro a estas vidas, para que essas pessoas possam entender que a fonte de água amarga não é o fim, mas ela pode ser um trampolim para uma grande conquista, para uma grande experiência, para uma grande vitória. E acima de tudo, nós precisamos entender que a nossa vida não está restringida apenas a este período terreno. Estamos aqui por um pouco de tempo. Nossa estadia aqui não vai ser muito longa. Diz a Bíblia que em torno de 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira. A você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está aí diante dessa amargura, eu te apresento a solução em Cristo Jesus. Entregue ao Senhor, busque a Deus em oração, peça socorro a Deus, peça ajuda a Deus, porque Ele vai transformar essa água amarga em água doce. E a você que está tudo legal, que está tudo 100%, não pense você que vai continuar assim não, porque de uma hora para outra você vai se deparar com as águas amargas de Mara. Mas no nome de Jesus eu creio que Deus estará com as mãos estendidas, como está nesse momento, para fazer você superar qualquer dificuldade. Sendo assim, ó Deus, eu agradeço por este momento maravilhoso e abençoo a todos no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.